Bom dia, graça e a paz. Hoje nós estamos no 5º dia da nossa jornada de oração. Hoje é dia 25 de agosto e eu quero convidar você que ainda não é inscrito neste canal a se inscrever, a curtir esse vídeo e, se possível, compartilhe com mais alguém. Quero ler hoje com vocês no livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, como diz no capítulo 1 desse mesmo livro, foi um dos jovens, que foi levado cativo de Jerusalém, onde ele era nascido. Então ele era israelita, de uma linhagem real, mas foi levado para a Babilônia pelas mãos do rei Nabucodonosor. E lá ele ficou totalmente com uma mudança, ele enfrentou uma mudança cultural, de costumes, de alimentos e tudo mais. E esse jovem, como diz no versículo 4 do capítulo 1, que ele escolheu jovens em que não houvesse defeito algum, que fossem de boa aparência, instruídos em toda a ciência e sabedoria, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhe ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E Daniel, ao chegar ali no palácio do rei, ele propôs no seu coração de não se contaminar com a poção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Era um jovem que temia Deus, que buscava agradá-lo. E como nós lemos no capítulo 6, versículo 10, Daniel ele tinha uma vida de oração. Esse é o grande diferencial na vida dele, oração. Era um jovem que orava 3 vezes ao dia com a sua janela do quarto aberta para Jerusalém. Ele via muito além do que ele estava ali retido naquele palácio. Ele se via um Deus todo-poderoso, ele tinha prazer em orar. Porque ninguém que ora 3 vezes ao dia é por pressão ou por obrigação. Acredito eu que Daniel tinha prazer em orar. E muitos de nós, só oramos quando tudo vai bem. Observe que o final do versículo 10 diz que ele orava 3 vezes ao dia e orava diante do seu Deus, como também antes costumava fazer, ou seja, Daniel, lá no palácio, ele foi bem sucedido. Ele exercia autoridade no palácio. Nessa época agora aqui já era o rei Dario, os príncipes, os que estavam ali servindo ao rei, ficaram irados com Daniel, porque procuravam em Daniel, como diz no versículo 4, uma culpa. Queriam acusar ele por alguma coisa, porque Daniel se destacava entre eles. Então, por inveja, eles queriam colocar alguma acusação para Daniel. E eles sabiam que Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia ao seu Deus, ao Deus do céu. E o versículo 4 diz assim: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. E diz no versículo 1 que pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e dos quais Daniel era um. Daniel era um príncipe do reino do rei Dario. Agora, esses inimigos, tentando incriminá-lo, fazem com que o rei assine um edito proibindo que qualquer homem fizesse pedidos, orasse a qualquer Deus, a qualquer ser que não fosse a estátua do rei Dario. E o rei, então, ele assinou aquele edito, ele assinou aquele decreto. E Daniel, mesmo sabendo que corria risco de ser lançado na cova dos leões, ele continuou orando como era costume dele orar. E muitas das vezes, só oramos quando as coisas estão difíceis. Muitos só oram quando a dor aperta, quando o filho está dando trabalho, quando o marido sai de casa,
quando a porta de emprego se fecha, quando tudo vai mal, aí lembra de Deus, aí vai orar. Uma oração por puro interesse, não uma oração de comunhão, não uma oração por prazer, por amor, por estar na presença de Deus, por desfrutar da presença dele, mas sim por necessidade, por interesse próprio. E isso não é o tipo de vida de oração que Deus quer para nós. Deus quer que estejamos em oração pelo simples fato de estar na presença dele, desfrutar da presença de Deus. E Daniel, ele orava, ele mantinha essa comunhão. Daniel, ele mantinha um relacionamento amigável, um relacionamento íntimo, de intimidade com o seu Deus. E é isso que Deus quer, que a gente priorize o tempo a sós com ele, priorize o tempo da oração, né? Daniel, ele orava quando tudo estava bem, porque ele era bem sucedido, estava servindo ao rei, era bem visto, não tinha nenhuma acusação contra ele, estava tudo bem, mas ele orava 3 vezes ao dia. E quando o edito saiu, ele continuou orando da mesma forma, porque ele sabia em quem estava crendo, sabia que Deus era poderoso para livrá-lo da mão do rei e da cova dos leões e da boca dos leões, porque Deus não livrou da cova, mas sim da boca dos leões. Esse é um Deus maravilhoso, que vale a pena servi-lo, que vale a pena amá-lo. Não deixe de orar apenas na adversidade, mas a Bíblia manda que a gente ore em todo o tempo e que as suas necessidades sejam em tudo apresentadas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Precisamos orar. E muitos só vivem pedindo oração. É bíblico, orar uns pelos outros, orai uns pelos outros. Nós temos a obrigação de orar pelo outro, de interceder. Mas, meu irmão, não queira viver na sombra das árvores alheias o tempo todo. Plante a sua própria árvore, desfrute da sua sombra. Ore, faça a sua parte, tenha sua comunhão com Deus. Tenha desejo de estar no secreto da oração com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Precisamos ter isso, irmãos, em mente, essa prioridade na oração. Mais na frente nós vemos no versículo de número 12, do versículo 10. Quando, através das orações de Daniel se propôs a orar e Deus, ele queria uma resposta do Senhor. E ele começou a orar, e no dia que ele começou a orar, diz aqui o versículo 12, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Deus já tinha ouvido as orações de Daniel no primeiro dia que ele começou a orar. Mas aí o príncipe do reino da Pérsia, um demônio, começou uma batalha, né, nas regiões celestiais com Miguel, o arcanjo Miguel, porque o demônio queria impedir que a resposta da oração de Daniel chegasse até ele. Mas desde o primeiro dia que ele começou a orar, Deus já tinha enviado a resposta, mas Daniel continuou orando os 21 dias até ser atendido. Não que o número 21 seja mágico, não é a quantidade de dias, mas permaneceu firme na oração. Ele estava ali disposto a orar até ser respondido. Daniel era um homem muito amado. O versículo 11 do capítulo 10 nos diz, e me disse, Daniel, um homem muito amado. Deus sente prazer na vida dos seus filhos, aquele que vive em obediência à palavra dele, que vive uma vida de santificação, que vive uma vida de oração. O Senhor, ele se agrada. As nossas orações são para Deus como incenso suave às suas narinas. Irmãos, nunca deixe de orar. O inimigo, ele faz de tudo para a gente não orar. Mas vamos orar, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Permanecemos firmes na oração, né? Daniel, ele é considerado o quarto, né, dos profetas maiores. Foi um homem de Deus. Ele não era melhor do que eu, nem do que você, irmãos. Somos todos iguais diante de Deus, homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele escolheu orar, ele escolheu ter uma vida de oração, priorizar a presença de Deus na vida dele. Por causa disso, Deus o livrou da cova dos leões, ele foi bem sucedido, foi um homem abençoado, amado por Deus. Que possamos aprender com esses personagens da Bíblia que viveram uma vida de oração,
Vamos orar neste momento. Pai, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado pela tua santa, doce e gloriosa presença. Obrigado pelo privilégio de te amar, de te servir, Senhor. Obrigado, Senhor, porque enquanto muitos não estão de pé neste dia, nós podemos estar de pé. Obrigado, Senhor, pela tua provisão. Obrigado porque nós já temos o maior presente de todos, que é a presença de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Pai, neste momento eu apresento o lar desta pessoa, deste irmão, desta irmã. Meu Deus, vai curando esta dor, repreenda essa enfermidade pelo poder do nome de Jesus, pois a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Obrigado porque somos sarados pelas tuas pisaduras, pelo poder do teu sangue. Obrigado porque o Senhor levou sobre si as nossas dores. Ó Deus, repreenda esta dor na vida desta pessoa, repreenda essa angústia, essa tristeza, essa falta de ânimo, essa falta de vontade de viver, que seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Ó Deus, abre a porta de emprego para esse homem que está desempregado, para esta mulher que está aflita. Meu Deus, em nome de Jesus, liberta esse jovem, esse filho, essa filha da prostituição, das drogas, do alcoolismo. Ó Deus, dessa vida, Senhor, perdida. Liberta essa alma, Senhor. Leva a salvação a este lar, leva a libertação, leva a cura da alma. Senhor, supre as necessidades, Senhor. Em nome de Jesus, que recebam a bênção do Senhor neste dia, que recebam a tua palavra, que sejam santificados por ela. Eu abençoo este lar, essa vida, esta casa, na autoridade do nome de Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Direciona o nosso dia, livra-nos do mal, nos cobre com o teu sangue, que possamos viver na tua presença todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Um forte abraço e até amanhã, se Deus